Fala aí galera, beleza? Trazendo mais uma videoaula aí, onde a gente vai abordar o tema CSS, tá? Estarei trazendo algumas videoaulas, se não me engano serão no total de 15 videoaulas, abordando o assunto CSS, tá? Desde o conceito até aplicação do CSS com HTML para a criação de site, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Para quem acompanha aí já viu na criação de sites com Dreamweaver a utilização do CSS. Apresentar para vocês também o meu novo site, tá com cara nova, mudei o visual, tá? Então aqui vocês podem encontrar alguns artigos, tá? Que fica aqui na parte de cima do banner, que para quem está começando é bastante interessante, tá? O que você deve estudar se você está começando em web design. Tem algumas dicas, tá? Os erros mais comuns para quem está começando. Então, para você evitar aí de fazer coisa errada por falta de alguém chegar e falar para você. Então aqui embaixo temos os últimos trabalhos, quem quiser dar uma olhadinha no que eu já fiz, tá? E aqui a gente tem a videoaulas destaques, beleza? Pode acessar aqui o videoaulas, ó. Tem aqui separado por categoria, tá? Não tem todos ainda as categorias preenchidas, tá? Mas é só visitar aqui, que em breve eu estarei postando mais videoaulas para todas as categorias aqui possíveis, tá? O portfólio está aqui e beleza, tá? Então é o seguinte, essa videoaula de hoje eu vou só apresentar o conteúdo, tá? Dar uma breve apresentação, e na videoaula, na próxima videoaula a gente começa realmente a trabalhar com CSS. Então o que vem a ser CSS, tá? CSS, a sigla significa isso aqui, Cascading Style Sheets, tá? Que em português significa folha de estilo em cascata, tá? Está escrito que nada mais são que um documento onde são definidas regras de formatação e de estilos a serem aplicadas aos elementos da marcação de um documento HTML, tá? Então é um código, tá? Um conjunto de códigos que a gente pode aplicar esses códigos para formatar, tá? As tags, os elementos do HTML, tá? Então com o CSS a gente pode dar uma aparência para o nosso site, uma aparência melhor, tá? A gente pode posicionar o site, o conteúdo aonde a gente quiser. A gente pode mudar a cor de objetos, texto, vídeos. Praticamente o CSS nos dá uma liberdade enorme, tá? Então é muito bom você aprender CSS, tá? HTML e CSS é o primordial para você trabalhar com web design, tá? Então são um conjunto de códigos onde a gente pode formatar o documento HTML, tá? E a gente pode não formatar só texto, tá? Ou divs. Perdão, a gente não pode só formatar texto, imagens, essas coisas. A gente pode estruturar um site com CSS, né? Com utilização de divs, que a gente já viu nas aulas anteriores aí, na criação de sites com Dreamweaver, tá? Então basicamente é isso. Então aqui embaixo tem o conteúdo do curso, tá? O vídeo aula de hoje é a apresentação e as demais eu vou seguir nessa ordem aqui. Então CSS é isso, tá? Hoje a gente tem a versão CSS 3, é uma nova versão, tá? Que trouxe mais códigos, mais liberdades, que hoje dá pra gente fazer até animação com CSS 3, né? Fazer retângulos arredondados, bastante coisas interessantes. Mas o foco aqui é CSS 2 e mais pra frente a gente vai jogando CSS 3 aos pouquinhos, beleza? Então é isso aí, galera. E qual que é a vantagem de usar CSS? Cara, são inúmeras vantagens. Seu site vai ficar mais leve, dinamismo, de certa forma seu site vai ficar dinâmico. Se você, por exemplo, tiver uma página, um site com 500 páginas e quiser alterar a aparência do título das páginas, por exemplo, do título do artigo, da notícia, é só você ir lá no arquivo
do CSS alterar, que automaticamente todas as páginas vão alterar também. Dependendo do tipo de CSS que você for trabalhar, se for CSS interno ou externo, mas isso a gente vê na próxima videoaula. Então, cara, seu site vai ficar dentro dos padrões web, que é o certo, tá? Não utilizar tabelas como estrutura. Então, são inúmeras vantagens com CSS, beleza? E o que vocês vão precisar para estar trabalhando, para estar acompanhando esse curso? Um editor de texto simples, tá? Pode ser o bloco de notas, pode ser Notepad++ ou qualquer outro que vocês tenham instalado aí. Eu estarei utilizando Notepad++, tá? Porque eu acho ele um editor bem legal, apesar de simples, ele me dá uma visão bem melhor do que o bloco de notas. Ou o Dreamweaver, tá? Quem quiser pode utilizar o Dreamweaver, pode trabalhar no modo COD, né? Só que é o seguinte, o Dreamweaver ele dá algumas sugestões quando a gente faz digitar o código. E aí a pessoa acaba ficando mal acostumada, né? Em vez de digitar o código inteiro, acaba clicando. Então, para você conhecer bastante mesmo, realmente a linguagem, o interessante é que você digite o código, né? Se for para errar, erre, mas é assim que vocês vão aprender. Então, eu aconselho utilizar o Notepad++ para você estar acompanhando esse curso aí de CSS, beleza? Então, na próxima videoaula a gente já dá início